O técnico Roger Machado ouviu o clamor da torcida e relacionou para a partida diante do Nacional do Uruguai um reforço no banco de reservas que vale 7 milhões de euros. Eu estou falando de Gustavo Prado. Em contrapartida, uma baixa é confirmada para a partida da competição continental. Vitão fala que procura deixar em campo a representação ao torcedor e por isso que se identificou tanto com a torcida colorada e com a camisa do Internacional, principalmente quando joga no Beira-Rio. O Internacional de olho na venda de Johnny, bastidores importantes e a possibilidade de mais de 40 milhões de reais aportarem nos cofres colorados. E ainda, a Itália de olho numa joia da base colorada. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Faz o que eu sempre te peço, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também, do lado tem aquele sininho, quando tu te inscrever já ativa. Bota todos, clica no sininho e aperta em todos, porque daí todas as notificações estouram na tela do teu celular quando tiver conteúdo, postagem e coisas novas aqui no canal. Quero agradecer os 64 mil inscritos que nós batemos ontem. Seguimos na luta dos 70 mil nessa temporada aqui. Com a parceria de vocês, com os conteúdos que eu faço, eu acredito que a gente consegue fazer esse bom relacionamento aqui e vamos bater esse número até o final do ano. A Mais Ágil é a minha parceira aqui do canal e ela pode te ajudar a botar uns dinheirinho no bolso, principalmente um dinheiro que é teu, tá guardado e que tu talvez nem saiba que tu possa retirar, que é o fundo de garantia. Mesmo que tu tenha um emprego estável, tu pode pegar e falar com a Mais Ágil e tirar uma parte do teu fundo de garantia para resolver de repente algum problema financeiro, ou até de repente botar uns pila a mais na conta para ficar um pouco mais folgado agora nesse segundo semestre. Fala com eles, tanto no telefone que está na tua tela aí, quanto aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos lá, né? O Vitão concedeu uma entrevista para as mídias do clube que eu achei espetacular, tá? E principalmente a fala dele, ela é tão verdadeira, mas tão verdadeira, que exemplifica o porquê ele já teve a oportunidade de sair do Inter, acabou não saindo, quando pôde sair, não deu certo, voltou e segue atuando da melhor forma possível e principalmente, né, é capitão, liderança técnica, liderança também dentro de vestiário, é um baita caráter, né, um zagueiro que a gente tem que ter orgulho de ter vestido a camisa do Internacional. Ele diz em determinado momento do bate-papo, depois vocês vão nas mídias do clube e procuram, tá? Ele diz o seguinte: eu procuro representar o torcedor dentro de campo. Eu me entrego ao máximo, principalmente nos jogos do Beira-Rio, quando a torcida está ao lado do clube empurrando, né? Porque a torcida do Internacional, na arquibancada, é um 12º jogador. É impressionante mesmo o que o Vitão faz em campo, principalmente dentro do Estádio Beira-Rio. O Estádio Beira-Rio, aliás, que já tem mais de 30 mil torcedores confirmados, e a expectativa de público para hoje à noite contra o Nacional, 21 horas e 30 minutos, é de em torno de 40 a 45 mil torcedores. A gente sabe que mesmo com um horário longe, né, um horário tarde para as pessoas que vêm do interior, o público e a demanda de check-ins e até de compra de ingressos está muito alta e a expectativa da direção ela é bem considerável para esse confronto. O Inter, que é o primeiro do seu grupo, grupo F, ele se vence, vai a 7. E aí praticamente elimina o Nacional. O melhor resultado, a melhor combinação de resultados dessa rodada do grupo seria os dois brasileiros vencerem. Quanto mais o Bahia chegar no último confronto no Beira-Rio sem praticamente precisar fazer alguma questão aí de dificuldade, né, em campo, melhor.
O Inter tem novidades, tá? E uma baixa, confirmadíssima já, tá? O Diego Rosa, ele não está entre os relacionados, porque, até onde me disseram, não existe uma lesão, mas ele precisa fazer um controle de carga a partir dos treinamentos que ele vem fazendo e até mesmo a questão física em cima da temporada. Ele jogou pouco, claro, jogou contra o Palmeiras ali pelo lado direito, jogou também um pouco antes contra o Fortaleza, mas mesmo assim ele vinha de um período de inatividade e teve de fazer, para não daqui a pouco lesionar e para poder ser utilizado agora nesses outros jogos fora de casa, na sequência pesada que o Inter vai ter, ele fez um controle de carga. O clube não informou lesão e nem essa questão oficial do controle de carga, tá? Mas acredito que agora, ao longo do dia, enquanto forem falados relacionados, ou quando forem divulgar os relacionados, vão falar algo mais oficial. Ontem foi possível ver porque os jogadores chegaram no hotel, mesma coisa do Grenal, né? Quando eu falei para vocês aqui, os jogadores vão chegando, tu vai fazendo a lista e consegue ver quem está e quem não está no jogo. Por exemplo, Antony Ivan, Bernabé, Brian Aguirre, o Natan e o Ramon, o Rogel, Juninho, Vitor Gabriel e Vitão, Bruno Henrique, Fernando, Ronaldo, Thiago Maia, os meias aí, o Alan Patrick, Bruno Tabata, Gabriel Carvalho, Oscar Romero e Gustavo Prado. Gustavo Prado. O Gustavo Prado é outro, tá? Que também precisava de algum ritmo de jogo, de controle de carga e algo físico a mais. É um dos motivos também que não estava sendo relacionado. Ainda que eu acho que para jogar, de repente, alguns minutos num segundo tempo, ele poderia estar entre os reservas do Internacional nos últimos jogos. O Inter precisava de válvula de escape pelos lados, de um cara que conduz bola, também tem velocidade. Enfim, eu acho que o Gustavo Prado poderia estar. Não vejo ele como a salvação da lavoura, mas que ele é uma boa alternativa, ele é. Tá? O Gustavo Prado é um cara que, neste momento, tem o Porto de Portugal, tá, de olho, sendo praticamente um destino interessante para o garoto, que já teve seu destaque agora no campeonato em que o Brasil venceu o Sul-Americano da categoria Sub-20 no início do ano. E a partir daí despertou interesse de alguns clubes europeus, entre eles o Porto. O Porto sinaliza inclusive 7 milhões de euros. Por isso que a minha chamada foi ali, né? O jogador, um reforço de 7 milhões de euros no banco de reservas. Junto nos atacantes, né? Já que a gente parou da lista para falar sobre o Gustavo Prado. Valência, Borré, Vitinho e Wesley. Tendência de time, o mesmo basicamente que enfrentou agora o Grêmio. Só entra o Tabata ou o Gabriel Carvalho na vaga do Vitinho e o Vitor Gabriel na vaga do Rogel. Então fica Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, Fernando com o Bruno Henrique, Alan Patrick, Gabriel Carvalho ou Tabata, Wesley e o Ener Valência. Cara, tem assim, duas particularidades em questões da Europa, tá? É claro que a janela de transferências ainda precisa ser aberta na Europa, precisa ser aberta nos principais centros do mundo todo, tá? Mas o seguinte, o Johnny é uma praticamente certeza de que vai ser vendido do Real Betis, vai sair do Real Betis agora na metade do ano. Muito se fala do Tottenham, tá? E que eles teriam a prioridade da compra do Johnny, e seria 25 milhões de euros este valor. Já falamos sobre isso aqui em outros momentos, tá? Eu conversei com algumas pessoas que conhecem não só o staff do Johnny, mas as pessoas que estão envolvidas numa possibilidade de negociação na Europa, essa pessoa me falou que o Johnny vê com muito bons olhos seguir na Espanha, tá? Porque tem o Atlético de Madrid também observando o jovem que foi um talento da base aqui. E aí, nesse contexto, cairia a prioridade do Tottenham, porque haveria uma outra proposta superior a 25 milhões de euros. O que se fala nessa negociação com a possibilidade de transferência para o Atlético de Madrid seria algo na casa dos 40 milhões de euros, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem uma mais-valia de 20% em cima de uma futura venda. O mais-valia é a diferença do valor que vai ser vendido pelo valor que já foi vendido o Inter, né, que o Inter vendeu,
e 20% em cima dessa diferença. Se for os 40 milhões de euros mesmo, é um absurdo o número e a cifra que vai vir para os cofres do Internacional. Vamos pegar 40, tira 6, que é o que ele foi vendido, fecha 34, tá? 20% de 34 dá 6,8. Isso são 6,8 milhões de euros, tá? 6,8 milhões de euros vamos fazer vezes 6, arredondar mesmo, tá? Ou a gente pode fazer 7 milhões de euros vezes 6. 6 vezes 7, tá? 42. 42 milhões de reais. O cara seria praticamente vendido de novo, numa negociação que valeria um total de 13 milhões, né? Os 6 mais os 7 que entraram agora que nós estamos falando. Então o Inter observa muito isso porque essa venda pode fazer com que o Inter não precise vender um atleta agora na metade do ano também por conta da projeção dos 160 milhões feitos no orçamento. Tá? Vale destacar, o Gabriel Carvalho não entra nestes valores de 160. Ou seja, os valores, os 100 e poucos milhões, é do ano passado, no ano calendário, para pegar e suprir enchente e tudo mais. E ainda assim o Inter vai fazer um déficit na casa dos 30 milhões. Tem agora reunião no final agora de abril para aprovar as contas do presidente Alessandro Barcelos, tá? E tem uma outra questão que eu falei para vocês da Europa, na transferência e tal, que é o seguinte, o centroavante Fabrício Prado, 15 anos, tá no radar da Fiorentina, da Itália. Ele tem destaque pelo Inter, ele também é convocado para a seleção sub-15 e ele começou como titular no sub-17. Tá? E ele tem justamente no sub-17 porque ele desempenhou muito bem com o sub-15. E a partir daí subiu, então, uma categoria. No ano passado, só para vocês terem uma ideia, ele fez 14 gols em 16 partidas do sub-15. E aí, por conta disso, que a Fiorentina está de olho muito mais, né, numa questão de promessa, numa joia que pode um dia vir a ser alguma coisa. Os caras estão de olho lá para pegar e negociar. No ano passado, né, ele foi o artilheiro do torneio, inclusive, que é a Copa Sul, que é uma principal competição da categoria sub-15. Ele fez 9 gols em 9 partidas. Vamos falar rapidinho de KTO. KTO agora, neste momento, a odd para a vitória do Internacional é 1,38. Nesse 1,38, a gente sabe que é uma odd baixa porque o Inter é favorito e tal, e daqui a pouco a gente não tem tanto retorno. Eu gosto de apostar junto, fazer uma combinadinha de finalizações. E aí tem uma particularidade, tá? Chutes a gol tem que ir na casinha. Chutes é finalização apenas, ou seja, se bater e foi para fora, tá dentro, ok? Então é o seguinte, os chutes do Alan Patrick, se a gente botar mais de 1,5 finalizações, 2 finalizações do Alan Patrick, sobe a odd para 1,90. E aí já dá quase 2 ali, tá legal, né? Tu quiser botar uns escanteios ainda, num total de escanteios, mais de 8 escanteios no jogo, tá? Te daria uma odd 1,38 junto, a gente bateria 2,75, tá? Então fica a dica para vocês aí, ó. Vitória do Inter, mais de 1,5 finalizações do Alan Patrick, são os chutes, não a gol, não esquece disso, tá? E a questão dos mais 0,7, mais de 7 escanteios, seriam 8 escanteios para bater essa odd aqui de 2,75, valeu? O que tu acha que vai dar? Bota o resultado nos comentários aí, vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Forte abraço, tchau!